Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Só assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Relato de hoje: a criatura nas galerias de Londres. Jack, o Estripador, talvez ficaria com inveja se ele estivesse vivo, ou se removeria em seu túmulo depois de ouvir essa história. Eu sei que Londres é muito mística e também tem muitos mistérios, mas tem algumas coisas que nunca ficaremos sabendo, pelo menos de forma oficial. Em 1973, quando cheguei aqui na Scotland Yard, as coisas pareciam estar uma verdadeira bagunça. Apesar da neve cobrir as ruas, deixando-as mais belas, até porque estávamos no mês de dezembro, uma época natalina. Creio que fui chamado para tentar organizar as coisas e também solucionar crimes bizarros. Mas tudo ali era uma panela em ebulição, fervente, constantemente. Eram prostitutas reclamando de cafetões, ponguistas em ação constante. E isso foi pouco comparado aos desaparecimentos de pessoas que disparou naquele ano. A pressão das autoridades estava muito acentuada em reuniões constantes com nossos superiores. Os tabloides britânicos então davam ênfase demasiada a essas notícias. Esses paparazzis pareciam urubus à procura de carniça. Um dia, quando eu estava perdido lendo alguns arquivos de pessoas desaparecidas nos últimos meses, eis que uma senhora e um pequeno garoto entraram em minha sala. Sim, naquele momento eu até estranhei o fato de um pequeno garoto e sua mãe estarem na polícia naquele horário. Porém, quando o pequeno Adam se adiantou em me descrever a sua pequena história, fiquei curioso para ouvi-la. A própria mãe de Adam também ficou pasma ao ver o pequeno garoto tomar sua vez, já que os adultos é quem falam primeiro, segundo as nossas regras, é claro. Pasma e cautelosa, a senhora Elizabeth apenas observou o pequeno jovem relatar. O jovem parecia não ter papas na língua e até foi bem desenvolto em suas palavras. Alguns dos meus amigos policiais também ficaram curiosos para ouvi-lo. Então, Adam começou a narrar sua pequena e bizarra história. Meu cachorrinho Hint foi levado por um gigantesco pássaro grande para dentro dos esgotos, Sr. Thompson. Então, foi assim que ele nos disse. Eu, a princípio, pensei em rir, mas, diante das circunstâncias e o respeito ao pequeno Adam e sua mãe, preferi não dar ênfase à sua estranha história. A senhora Elizabeth também achou que o pequeno Adam estaria delirando e insistia dizendo ao jovem que não existia pássaro monstro ou que tudo aquilo era fruto de sua fértil imaginação. Como bom policial, disse ao pequeno Adam que nós faríamos buscas pelo seu cachorro Hint. Mais surpreso eu fiquei quando Adam respondeu firme, apesar dos seus apenas 12 anos de idade. O senhor não vai encontrá-lo vivo, Sr. Thompson. Eu indaguei, claro. Por quê, meu jovem? Porque a criatura deve tê-lo matado. Eu pude ouvir os seus grunhidos de longe. Eu tenho certeza que ele não está mais vivo. Então dispensamos o jovem e sua mãe
e prometemos buscas pelo seu cachorrinho de estimação. E foi isso. Em pleno mês de Natal, em uma época em que as pessoas estavam mais sensíveis a tudo, eu então comecei a receber reclamações de pessoas que saíam na calada da noite e desapareciam misteriosamente. Um dia, um cidadão também disse ter visto um grande pássaro sobrevoar as ruas de Londres. Eu certamente perguntei ao homem se ele havia bebido, mas ele foi categórico, negando a minha pergunta. Então, naquele começo de mês, em meio a muito frio e um pouco de neve que caía sobre as ruas de Londres, as coisas começaram a se complicar, com muitas notícias de que uma sinistra criatura estava morando nos esgotos de Londres. Particularmente, eu sabia dos incontáveis problemas que me esperavam. Mas criatura alada em esgoto, isso eu nunca havia imaginado. Um dia, quando eu comecei a esmiuçar as notificações de desaparecimentos, eis que em minhas mãos estava a do pequeno cachorrinho Hint. Depois eu os comparei com outros depoimentos que coincidiam com o relato do pequeno Adam. Outras 2 pessoas estavam desaparecidas e no mesmo local. Os problemas só aumentavam, pois nesse dia os meus superiores me pressionavam para a solução imediata dos desaparecimentos. Quando a noite chegou naquele mesmo dia, recebi um telefonema muito bizarro. Uma senhora relatou que um homem caiu em cima do seu telhado e parecia estar morto. Reuni 2 dos nossos melhores homens e nos dirigimos ao local. Quando lá chegamos, encontramos a senhora Bridge, que nos esperava muito agoniada. Também não era para menos, depois do corpo de um homem cair dentro de sua casa, quebrando tudo. O homem estava morto, com estranhas marcas em seu corpo. Eu fiquei imaginando o que teria acontecido. A hipótese da criatura alada então começou a ganhar corpo, pois era a única explicação plausível. Mas o que seria? Pois para suportar o peso de uma pessoa deveria ser algo bem forte. Mesmo assim, eu ainda tinha as minhas dúvidas. Desdenhamos e rimos do pequeno Adam, porém agora tudo se encaixava. Um cachorrinho pesava bem menos do que um homem. Mas e as outras pessoas desaparecidas? Que fim elas tiveram? Teriam elas sido arrastadas para as entranhas da velha Londres? O pequeno Adam disse: galerias. Naquela semana, então, montamos uma força-tarefa para fazermos buscas nos esgotos de Londres. Vasculhamos muitos lugares, mas nada encontramos. Estranhamente, nos esquecemos da informação do pequeno Adam. Depois de 2 ou 3 dias de intensas buscas e nada. Sinceramente, eu estava até pensando em desistir da Scotland Yard. As noites começaram a ficar assustadoras e ninguém mais ousava a se aventurar pelas ruas escuras de Londres com medo da tal criatura alada. Uma noite, enquanto estávamos para sair nas buscas, mais uma vez eis que recebo um telefonema. Era Dona Margaret, mãe do pequeno Adam. Bem assustada, ela narrava no telefone que acabara de presenciar um monstro sobrevoar próximo à sua rua e que a criatura entrou num buraco de esgoto próximo de sua casa. Discretamente, eu ainda pude ouvir a voz do pequeno Adam alertando sua mãe. Rapidamente, eu, Fern e Thomas nos dirigimos para o local. Quando lá chegamos, pudemos de fato comprovar. A casa do pequeno Adam ficava a uns 20 metros das galerias de esgotos. Tivemos que remover uma grande tampa de concreto, que de uma certa forma lacrava o local. Havia um buraco que passava um homem, mas preferimos chamar os homens da manutenção de galerias para remover a tampa. Assim que eles começaram a remover a imensa tampa de concreto, um cheiro de carniça misturado com fezes humanas emanava daquele local. É claro que nós já esperávamos o pior, principalmente por se tratar de uma grande galeria de esgotos subterrânea. Então, foi difícil a nossa entrada, já que não estávamos com roupas tão apropriadas para as circunstâncias.
Mesmo assim, calçamos botas mais robustas, nos preparamos com lanternas e resolvemos vasculhar o local. Havia então alguns degraus antes de chegar a um túnel com paredes construídas há muitos anos. Eu fiquei só imaginando quem poderia ter construído aqueles túneis embaixo de uma cidade. Não havia nenhum tipo de iluminação, e sim apenas um cheiro de carniça e esgoto invadindo nossas narinas. Eu, Fern e Thomas estávamos com nossas lanternas e com nossas armas convencionais, já que nós da Scotland Yard éramos mais investigadores, diferente de outras corporações policiais que são mais combativas. Enfim, e assim, em plena época natalina, lá estávamos, em meio a ratos e um cheiro insuportável de esgoto. Depois de avançarmos uns 500 metros naquele lugar horrível, uma cena dantesca nos surpreendeu de forma bem assustadora. Encontramos restos mortais de pessoas. Pareciam haver umas 3 pessoas mortas. Os ratos faziam uma festa, devorando o que sobrou daqueles infelizes. Os poucos retalhos de roupas podres nos corpos batiam com a descrição de alguns desaparecidos. Agora, o cheiro era tão ruim que nos asfixiava, sem dizer que Fern vomitava muito, muito. E, como eu estava mais acostumado, preferi olhar os corpos mais de perto, ou o que restou deles. Eram todos homens. A julgar pelas formas esqueléticas, eram homens pequenos. E também sem dizer que eram mais leves para serem transportados pelo ar, pois, segundo os moradores, a tal criatura era um monstro com enormes asas. Se fossem pessoas pesadas, talvez esses corpos não estariam ali. Fern e Thomas começaram a demonstrar medo e clamavam para que nós voltássemos para trás. Eu, porém, fui contrário a tudo isso, pois as famílias daqueles cadáveres certamente iriam exigir uma explicação. Então, eles resolveram me acompanhar para as entranhas daquelas galerias. Os becos foram ficando mais frios e gelados. Então, começaram a aparecer mais esqueletos e aquilo foi aumentando de uma forma assustadora. Haviam ali dezenas de esqueletos. Nós nos perguntávamos por quanto tempo essa tal criatura viveu por ali. Haviam por ali dezenas de homens. Então nós nos perguntávamos por quanto tempo essa tal criatura vivia por ali. Alguns esqueletos tinham roupas bem peculiares que datavam de muitos anos atrás. O mistério só aumentava e nenhum sinal de criatura ou monstro. Fern e Thomas estavam pálidos e amedrontados à medida que caminhávamos no meio daquelas águas podres, cheias de ratos e restos de corpos e dezenas de esqueletos humanos. A situação começou a se complicar ainda mais, pois caminhar com nossas botas encharcadas com aquele líquido gosmento e fedido com tudo que nós podíamos imaginar de ruim. As nossas lanternas, infelizmente, pareciam não resistirem muito tempo dentro daquelas galerias, e talvez fosse melhor darmos meia volta. As galerias eram gigantescas, como uma cidade subterrânea, então precisaríamos de mais homens e equipamentos para dar continuidade nas buscas. Nos perdemos no meio de tantas bifurcações, e aquele cheiro insuportável que praticamente nos cegava. O cheiro de carniça misturados a tudo o que você podia imaginar. De repente, Fern disse ter visto ou ouvido barulhos à nossa frente. Mas nós estávamos tão embriagados naquelas galerias, pelo cheiro e o mau odor, que tudo o que pensávamos era em sair dali vivos. Em uma das junções, a uns 20 metros, à nossa frente, algo começou a se mexer. Estava ainda muito escuro, já que nossas lanternas já estavam ficando mais fracas. Todos ficamos muito tensos. Nesse momento, paramos ali. Subimos uma pequena alameda que parece ter sido construída como um tipo de saída emergencial.
Ali mesmo eu pedi para que Fern e Thomas saíssem do centro da galeria e se abaixassem em silêncio. Depois disso, notamos que um pequeno feixe de luz brilhava como prata e vinha da parte de cima das ruas de Londres. O cheiro ficava ainda mais insuportável. De repente, em meio a muita merda, eis que um corpo de um pequeno cachorro vem boiando em nossa direção. Logo me vieram à mente as palavras do pequeno Adam. Só podia ser o seu cãozinho, Rente. Thomas então gritou assustado: "Meu Deus, o que era aquilo?" Então nós vimos. Ninguém acreditaria se não tivéssemos visto. Uma criatura com uma forma muito estranha e com enormes asas, e parecia devorar alguma coisa. Quando ela nos avistou, ela soltou um grunhido bestial, tão agudo que eu e meus amigos ficamos surdos por alguns segundos naquelas galerias. Minhas pernas tremiam tanto de pavor e medo que nós nem sequer conseguimos raciocinar sobre o que seria aquela criatura. O monstro então investiu contra nós, abrindo aquelas asas malditas e expondo aquelas suas presas enormes. Que criatura horrível! Parecia uma espécie de morcego gigantesco, com uns 2 metros de altura, mais ou menos. Mas, de alguma forma, mesmo assim, em suas feições, pareciam ter leves traços humanos. Que cenas horripilantes! Assim que ela investiu, abrindo a sua boca com presas ainda manchadas de sangue, ela caminhou uns 3 metros, soltando urros estridentes e finos. Tudo o que pensávamos é que morreríamos naquelas galerias dos infernos. Sacamos nossas armas e, mesmo a uns metros de distância, disparamos alguns tiros. Creio que pelo menos uns 2 nós acertamos. A criatura começou a sacudir aquelas malditas asas e subiu pelo mesmo feixe de luz que avistamos. Mesmo ferida em uma das asas, ela subiu e sumiu noite adentro. Já passava da meia-noite e pela fresta de luz pequenos flocos de neve começaram a cair. O feixe de luz era uma das saídas de um bueiro que a criatura tinha acesso. Aquela aberração voou uns 10 metros de altura para sair dali. Tivemos que esperar muito até que um dos moradores nos localizou e chamou ajuda. Nos dias seguintes, reunimos muitas pessoas para recolhermos os restos mortais que aquela criatura deixou. Os moradores disseram que viram uma criatura cair no rio assim que a baleamos. Fizemos buscas e buscas e nunca a encontramos. Nunca saberemos o que era aquele monstro e se ele morreu ou se voou para outras galerias. Vasculhei alguns tabloides de 20, 30 e 40 anos atrás, e em todos tinham notícias de pessoas desaparecidas. Isso explicava alguns esqueletos com restos de roupas bem antigas. Nunca saberemos o que era aquela criatura, pois ela desapareceu misteriosamente. Mas será que ela vinha matando pessoas há tantos anos e nunca ninguém disse nada por aqui? Por quê? Será que ela vinha matando pessoas há tantos anos? Preciso avisar o pequeno Adam sobre seu cãozinho. Mas ele já havia dito lá atrás que o seu pequeno amigo já estava morto. Enfim, o Natal estava próximo e tudo o que eu via por aqui eram pessoas ainda aflitas com perguntas que não posso responder, pelo menos nesse Natal. Boa noite.